chegou a hora de nós darmos a resposta aos grandes questionamentos. Se Deus nos ama tanto assim, por quê? Muitas vezes eu não sinto. Por que existe o mal no mundo? Guerras, catástrofes naturais, doenças, fome. Por quê? Vamos responder isso. Venha conosco e vamos ver com a Sagrada Escritura, com o Catecismo. Olá, paz de Jesus, que bênção estarmos novamente juntos. Deus abençoe a todos. Meu nome é Manuel Guimarães, da comunidade Paz e Mel, e nós estamos juntos novamente aqui para meditarmos os tesouros da igreja, para nós usufruirmos desses tesouros da igreja, nessa série, O Querigma, as verdades fundamentais da fé. Tivemos 4 vídeos falando sobre a primeira, maior e mais importante verdade da fé, que é a verdade do amor de Deus. E tínhamos dito, que dessa verdade do amor de Deus brotavam 2 objeções, uma um pouco menor, mas que pode atingir a todas as pessoas, que é o questionamento: bom, mas se Deus me ama assim, se existe essa realidade do amor de Deus, por que ou como eu não sinto esse amor? Bom, ele existe, então por que eu não vivo isso? E um questionamento maior ainda, mais universal, menos pessoal e mais universal: por que existe o mal? Por que existe o mal no mundo? E este questionamento, essa objeção, é uma das grandes objeções de ateístas no mundo todo, durante toda a história da humanidade. Bom, se Deus ama, por que existe o mal? Se Deus ama, por que acontecem desgraças? Então nós precisamos dessa resposta. E essa resposta nós vamos começar a responder isso hoje, mas não será possível concluir, nós vamos continuando nos próximos vídeos. A resposta passa pela seguinte realidade: Deus não quer nenhum desses males. No entanto, Deus deu ao homem, ao ser humano, nesses dons de amor, o dom do livre-arbítrio. Necessariamente para que o homem siga a Deus e seja feliz. A felicidade do homem, a finalidade do homem é seguir e amar a Deus, Na última meditação de Santo Afonso, inclusive, a gente falou disso. Mas para que o homem siga essa finalidade, tome essa decisão, tem que ser um mérito dele, tem que ser uma decisão dele. Ele tem que... Não, eu quero. Existe um pensamento pelo qual, quando Deus cria todas as coisas, as coisas inanimadas, e mesmo as coisas, os animais e vegetais, todas elas, de certa forma, sempre obedecem a Deus. Mas obedecem a Deus sem intervenção da sua própria vontade, sem intervenção de um livre-arbítrio. A água, São Francisco de Assis dizia que, fala da humildade da água, porque a água ela vai sempre para baixo. Ela vai sempre descendo, todos os rios correm para baixo. Então ele chama a água de humilde por causa disso. A água, quando vai para baixo, ela está obedecendo a Deus. Porque Deus criou as coisas para que pela gravidade a água sempre descesse. E assim a forma das coisas, das rochas, das montanhas, tudo obedece a Deus. As plantas, os animais, Deus deu um instinto para eles que eles não são capazes de contrariar. Agora, nós, seres humanos, temos uma alma imortal. E com essa alma imortal, nós podemos rejeitar a Deus. Rejeitar a Deus não é um grande dom, mas que o seguir a vontade de Deus seja uma opção nossa, isso é um grande dom. E esse é o livre-arbítrio. É que nós podemos seguir a vontade de Deus, mesmo contra os nossos instintos, mesmo contra, às vezes, o nosso bem material imediato, mesmo contra uma natureza decaída nossa, viciada nossa. Então nós temos o livre-arbítrio. Agora, tendo o livre-arbítrio, o homem pode optar contra Deus. A vontade de Deus é sempre o bem do homem. O não seguir a vontade de Deus é sempre o mal do homem. Mas esse mal do homem que é não seguir a vontade de Deus, ele é em si mesmo mal e tem consequências más. Todo o mal do mundo advém daí. Todo o mal do mundo. Então, o início da resposta à objeção diz assim: o mal acontece quando o homem rejeita a vontade de Deus. A vontade de Deus é sempre o bem. Quando o homem escolhe o contrário ou o diverso da vontade de Deus, ele escolhe o mal. E o mal é mal em si mesmo e tem consequências más. Então, daí vão começar os males do mundo. Esta vontade contrária à vontade de Deus, esse desejo e esse ato de fazer aquilo que é o que Deus não quer que nós façamos, a isso nós chamamos de pecado. Isso é o
pecado. Então, nós começamos a essa resposta, a essa grande objeção, dizendo, tanto a pessoal, por que eu não sinto, quanto a universal, por que existe o mal no mundo, por causa do pecado. A Sagrada Escritura e a doutrina da Igreja nos começam falando da universalidade do pecado. Como o pecado está espalhado, nós vemos o testemunho do pecado sempre à nossa volta, sempre no mundo. Romanos 3, 23 diz, todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus. Essa universalidade. Todo ser humano pecou, nós vemos isso. Nossa Senhora não, mas está falando na generalidade, né? Jesus também não. E o Catecismo também diz isso. O Catecismo, no número 386, diz, o pecado está presente na história do homem. Seria inútil tentar ignorá-lo ou dar a essa realidade obscura outros nomes. Diz a seguir, no número 401, a partir do primeiro pecado, uma verdadeira invasão de pecado inunda o mundo. O fratricídio cometido por Caim contra Abel, a corrupção universal em decorrência do pecado, a Escritura e a tradição da Igreja não cessam de recordar a presença e a universalidade do pecado na história do homem. E o número 402 diz, todos os homens estão implicados no pecado de Adão. São Paulo afirma, pela desobediência de um só, todos se tornaram pecadores, Romanos 5,19. Sobre essa realidade nós vamos ver um outro vídeo mais adiante explicando bem isso aí. Mas o fato que nós queremos destacar agora é como está disseminada a realidade do pecado, como ela é universal. Chesterton diz isso, olha, eu posso, muitas verdades da fé cristã eu posso duvidar. Agora, do pecado, da universalidade do pecado original, vai dizer Chesterton, não, eu não posso duvidar disso, porque ele está à minha vista, aos meus olhos, eu bato de frente com ele todos os dias. E, de fato, nós vemos isso, o mal a toda a nossa volta, a todo tempo. Então, nós vemos essa universalidade do pecado. Mas o que é o pecado, então? Nós vamos buscar uma definição de pecado, vamos buscá-la com o Catecismo da Igreja Católica. Diz o número 1849 do Catecismo, diz, o pecado é uma falta contra a razão, a verdade, a consciência reta. É uma falta de amor verdadeiro para com Deus e para com o próximo, por causa de um apego perverso a certos bens. Fere a natureza do homem, ofende a solidariedade humana. Foi definido como uma palavra, um ato, um desejo contrários à lei eterna. Vamos por parte, que esse número do Catecismo definindo o pecado é muito rico. Bom, é uma falta contra a razão. O pecado é sempre irracional. Por quê? Porque a razão, ela busca o bem. E o pecado é o mal. Então, quando nós decidimos pelo pecado, nós decidimos contra a razão. Ainda que aparentemente não. Ainda que aparentemente haja mais gozo, haja mais bem no pecado, é só um engano nosso. Uma falta contra a verdade é sempre uma falsidade. Porque a verdade é que nós buscamos o bem, nós queremos o bem. Então, quando nós optamos pelo pecado, nós fazemos o mal, nós não estamos de acordo com a verdade, porque a verdade nós queremos o nosso bem. Contra a consciência reta. Na nossa consciência, Deus a formou para que nós tenhamos uma noção de bem, de mal, de certo e de errado. Então, quando nós optamos pelo pecado, nós estamos indo contra a consciência reta. É uma falta ao amor verdadeiro para com Deus e para com o próximo. Deus nos ama e nos chamou a amá-lo. Todo pecado é uma negativa desse amor a Deus. É uma negativa. Eu não quero. Vai seguir dizendo, por causa de um apego perverso a certos bens. Deus criou todos os bens para nós o amarmos. Nós podemos usar os bens para viver, para a finalidade que Deus nos dá esses bens. Nos dá a comida para nós nos alimentarmos. Agora nós podemos pegar essa mesma comida e buscar só prazer com ele, só a gula. E aí nós estamos pegando esse bem que Deus nos deu para o nosso bem e estamos usando para uma finalidade má, para uma finalidade egoística. Nós estamos colocando a satisfação de um prazer do comer acima do amor a Deus. Então é uma falta contra o amor a Deus. Só que existe uma relação muito intrínseca entre o amor a Deus e o amor ao próximo. Sempre que nós atentamos contra o amor a Deus, nós atentamos contra o amor ao próximo. Sempre quando nós atentamos contra o amor ao próximo, nós atentamos contra o amor a Deus. Se eu mato, a pessoa que mata um outro, é um homicídio, é evidentemente um ato contra o amor ao próximo. Mas ele também é contra o amor a Deus. Porque Deus criou uma realidade ordenada para o bem, em que esse matar o outro é um ato mau, então atenta contra Deus também. Eles estão sempre intrinsecamente ligados. Vai dizer mais, fere a natureza do homem e ofende a solidariedade humana. A natureza do homem é fazer o bem. No momento que o homem peca, está ofendendo essa natureza. E existe uma solidariedade humana. Nós estamos implicados uns na vida dos outros.
Existe uma solidariedade humana. Toda vez que eu faço bem, eu elevo a mim mesmo, a minha alma e a toda a humanidade. Toda vez que eu faço mal, eu rebaixo a mim mesmo, a minha alma e a toda a humanidade. Então, assim, mesmo os pecados mais íntimos meus, mais solitários, um mau pensamento, eu estou ferindo a Deus, a mim mesmo e a toda a solidariedade humana. Então, um ato, um desejo, uma palavra contrários à lei eterna. A lei eterna é a vontade de Deus. Por ato, por desejo, por palavra contrária a ela, nós pecamos. No número seguinte, o 1850, vai dizer: o pecado, como o primeiro pecado, é sempre uma desobediência a Deus, uma revolta contra Deus. É assim. É uma desobediência a Deus. Ainda diz o número 1440, citando o documento do Mengense no Vaticano II. O pecado é, antes de tudo, uma ofensa a Deus, uma ruptura da comunhão com Ele. Ao mesmo tempo, é um atentado com a comunhão com a Igreja. Então nós tínhamos falado, o pecado rebaixa ao homem e à humanidade, ele atenta contra o homem, contra a humanidade e contra a Igreja. Sempre. Todo pecado. E o número 402 vai dizer, citando São Paulo, que a universalidade do pecado da morte, São Paulo põe sempre a universalidade da salvação de Cristo em relação aos homens. Né? Então todos pecaram, todos estão privados da graça de Deus, mas todos também vão ser salvos pelo Senhor Jesus Cristo. Sobre a origem do pecado, Satanás é a grande origem do pecado. Né? Diz o catecismo que ele é o homicida desde o princípio e não permanece na verdade porque a verdade não está nele. Quando diz a mentira, o Satanás fala do que ele é próprio, pois é o mentiroso e pai da mentira. João 8,44. É o sedutor do mundo inteiro. Foi por ele, por Satanás, que o pecado entrou no mundo, número 2852. E o número 1707 diz: instigado pelo maligno desde o início da história, o homem abusou da própria liberdade, sucumbiu à tentação e praticou o mal. E o número 2846 diz: os nossos pecados são frutos do consentimento na nossa tentação. Então, sempre existe um aspecto do livre-arbítrio humano. Satanás tenta, mas o homem cede, consente no pecado. Então, a raiz de todo pecado, diz o catecismo, número 1853, está no coração do homem, na sua livre vontade. Bom, vemos vários elementos sobre o que é o pecado. É sempre o que não é a vontade de Deus. E aí está a fonte de todo mal. Mas, se nós olharmos para o mundo, existem muitas coisas que não nos parecem diretamente ligadas ao pecado, ou pelo menos a algum pecado específico, e que são males. Todos os desastres naturais, né? Os terremotos, furacões, sei lá, as doenças do ser humano. Bom, essas também são males. Existe uma relação desses males com o pecado. Nós não podemos, já passamos do tempo, né? Vai ter que ficar para o próximo vídeo, mas no próximo vídeo nós vamos começar a falar do pecado original. Essa verdade fundamental que muda toda a realidade deste mundo. Este mundo é todo modificado pela realidade do pecado original e vai fazer com que ele seja a origem de todos esses males outros. Todo mal que existe é fruto do pecado. E o pecado original é a origem de todo o pecado para a humanidade e para os males que atingem a humanidade. Se você gostou do conteúdo, curta, compartilhe, comente, divulgue, se inscreva no canal, ative as notificações. Né? E até o nosso próximo vídeo. Deus abençoe.